Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Boa tarde a todos. Agora 20 para 5 da tarde. 4 horas e 40 minutos. 20 para 5 da tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui na montanha, né? Olha o lugar onde eu tô. É um lugar... Olha lá a nuvem lá atrás. É um lugar de montanha. É um lugar público. É uma estrada antiga. E aqui é bem mais alto que a cidade. Aqui é o lugar onde eu venho orar. Aqui é o lugar onde eu passo a virada do ano. É aqui o lugar onde eu peço as minhas orações. E peço que você também, que está nos assistindo, independente de qual religião que você seja, manda também os teus pedidos de orações daqui, deste lugar. Até hoje, nenhum pedido de oração que foi feito, que eu fiz aqui, né, caiu por terra. Nenhum pedido de oração que foi feito aqui caiu por terra. O Senhor sempre atendeu. Esse lugar aqui é um lugar que foi consagrado ao Senhor para poder adorar e buscar a presença dele. Irmãos, fico contente com todos que estão se inscrevendo. Aumentamos já a quantia, já estamos com 527 inscritos, né? E vai aumentando cada vez mais, porque isso significa que essas mensagens estão chegando cada vez mais longe. Já que o Senhor tinha um propósito na minha vida de levar essas mensagens para os 4 cantos da terra, tem que ser através da internet. Tem que ser através do YouTube. Então, agradeço a vocês e das outras plataformas também, né, que também estão curtindo. Não, esse vídeo é só para o YouTube, porque só o YouTube que dá esse espaço de tempo. As outras plataformas são vídeos, assim, são shorts, né, que eu mando de mensagens, como mando no YouTube também. Vamos fazer uma leitura bíblica e vamos depois comentar, né, em cima dessa leitura que nós fizemos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venho a Ti. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa, Senhor, a todos que estão assistindo esse vídeo. Abençoa, meu Senhor, a todos os lugares aonde for esse vídeo, essa mensagem, e que ela sirva, Senhor, para abrir o entendimento de muitas pessoas, Senhor. Eu peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas, e peço a Ti, Senhor, abençoa, meu Senhor, a fala e coloca na minha boca, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura. Então, agradeço, né, a todos que oraram pelo meu irmão Luiz. Ele está se recuperando, o meu irmão Luiz, que mora na cidade de Itapiraí. Independente da religião que você seja, se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você está na mesma religião que eu, porque é o mesmo. Então, eu passo a vocês que, se você orou pelo Luiz, da cidade de Itapiraí, ele está se recuperando. Então, agradeço pela oração, porque ele está se recuperando, né? Deus na vida dele, tem propósito na vida dele, quanto na minha, na sua também. Nós vamos fazer uma leitura. Aqui está a Bíblia e aqui está o óculos. Então, em quantos anos o Senhor vai deixar eu aqui, vocês vão sempre falar isso aí, ó. Ele falou, se você não precisa de óculos, agradeça a Deus. Bom, vamos fazer umas leituras, irmãos, e vamos comentar, né, sobre essa leitura. Vamos ler em Zacarias, capítulo 9 e versículo 9, Velho Testamento. Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 9 e versículo 9, no Velho Testamento. Está escrito assim. O título diz, o rei vem de Sião. Está escrito assim, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumento, um jumentinho.
Alega-te muito, ó filha de Sião. Está falando com Israel. Exulta, ó filha de Jerusalém. Está falando com o povo de Deus, o povo de Israel. Isso aqui é uma profecia de Zacarias. A profecia que Jesus iria vir, o Salvador. Aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filha de jumento. Bom, aqui ele está profetizando em Zacarias, no Velho Testamento, que Jesus seria o Salvador, que viria, né, montado num jumentinho humilde, né, diferente de outros reis que gostam de se vangloriar, né? E vamos agora ver em outro versículo. João 12, 14 e 15. Livro de João, Novo Testamento, capítulo 12 e versículo 14 e 15. Aqui se confirma a profecia de Zacarias no Velho Testamento, agora se confirma aqui, já Jesus montado no jumentinho e chegando a Jerusalém. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Então, aqui está se cumprindo a profecia de Zacarias. Jesus, antes de entrar em Jerusalém, a gente assiste em filme, assiste, né, no final de ano, né, no Natal, na Páscoa, né? Na Páscoa. Jesus vem e monta no jumento e entra na cidade, montado no jumento. Mas por quê? Para se cumprir a profecia de Zacarias, lá no Velho Testamento. Aqui confirma também, lá em Zacarias, está dizendo que o teu rei vem, humilde e salvador. Quer dizer, o rei de Israel vem, humilde e salvador. E aqui confirma aqui em João 12, 14 e 15, e Jesus, tendo conseguido um jumento, né, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem. Depois eu vou comentar sobre isso. Eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Bom, agora vamos ler Efésios, capítulo 6, livro de Efésios, capítulo 6, Novo Testamento, livro de Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, e versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, Novo Testamento. Está escrito assim, o título é A Armadura de Deus. Está escrito assim: quando reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vou ler de novo. Reveste de toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra os dominadores deste mundo. Isso aqui é importante, eu li errado naquela hora, mas é importante, eu falei demônios, não, dominadores. Deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Bom, aqui nós vamos fazer um comentário, mas eu queria também ler, depois eu vou ler isso aqui depois. Vamos fazer um comentário primeiro.
Vamos comentar primeiro. Eu tenho que deixar em aberto o notebook, senão ele apaga, e apaga a luz aqui, que clareia aqui do tripé. Irmãos, olha, nós lemos lá em Zacarias, que Zacarias profetizou que o Salvador, o rei, o Salvador, viria humilde, montado num jumento. Este Salvador, este rei, seria Jesus Cristo. Então, só que foi uma profecia lá em Zacarias, quantos 1000 anos antes, né, de Jesus, da vinda de Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus, né, trouxeram um jumentinho para ele, ele pegou, montou no jumentinho e entrou, igualzinho está prescrito lá em Zacarias, na profecia de Zacarias. Entrou montado num jumentinho, cumprindo a profecia. Aí vem o teu rei, humilde e salvador, montado num jumentinho. Bom, tá bom. Depois nós vamos dar uma entendida nisso tudo. Porque tem muitas coisas que ainda bagunça muito a cabeça das pessoas. Ainda fica, sabe, meio sem compreender muito. Aí nós lemos, né, aonde a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para lutarmos contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta são contra as forças espirituais do mal. Bom, quem são os principados? Quem são as potestades? Os principados são um tipo de espírito maligno que agem em regiões. Eles agem em certas regiões, já onde eles foram determinados e direcionados. O potestade são os espíritos acima desses que controla esses outros tipos de espírito, né? Então, aonde, né, que nós temos que lutar é contra o espírito maligno e não contra a carne. A pessoa às vezes discute com o outro, quer brigar com o outro, quer bater no outro, mas, irmãos, não é contra a pessoa que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar contra a parte maligna, esses principados e esses potestades. A nossa luta é contra eles. Você foi chamado de Deus para lutar contra o mal, mas não para lutar contra uma pessoa. E não para lutar contra tal pessoa que você não gostou. Não, aí você está fazendo errado. Você foi escolhido ou chamado de Deus, ou escolhido, se você tem dons espirituais, independente da religião que você seja, você foi escolhido e foi chamado para lutar contra os principados e potestades. Então nós fomos chamados para lutar contra o mal. Contra o mal. Mas nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E aonde que está essa armadura? A armadura, né? Está aqui. Aqui. A Bíblia. A Bíblia. Esta é a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir dela. Nela está tudo sobre nós. Tudo sobre o antes, o durante e o depois. Está tudo na Bíblia. Ali está de onde que viemos, quem somos e para que viemos e para onde que vamos quando nós saímos deste mundo. Quando Deus fez Adão, ele fez do barro, né? Como quem, né, faz assim, né, um boneco de barro, né? Feito assim, feito com o barro. E transformou depois em carne. Esse barro transformou em carne. E depois colocou o espírito dele, não o espírito dele, mas um espírito ele colocou em Adão. Então Adão passou a ter vida.
Aquele barro passou a viver. Aquilo que era barro, que era terra, se transformou em carne. Isto aqui que nós temos, isto aqui, o Senhor falou que vai voltar para a terra. Vai voltar para a terra. Nós não somos esta imagem aqui, este corpo, nós não somos. Nós somos espíritos. Mas de onde que nós viemos? Nós viemos da parte de Deus. Só que não lembramos disso, porque nos foi tirado todo o conhecimento. Deus fez Adão do barro e colocou o espírito nele. Nós somos feitos no ventre materno, mas o espírito vem da parte de Deus. E para lá também voltará. Ora, o caminho que vai se tornar, que vai ser decidido, é o caminho que nós vamos tomar. Porque no mundo está Satanás e os seus principados e potestades. Satanás e seus demônios estão no mundo. E nós temos que fazer uma escolha. Se nós escolhemos buscar a Deus ou se escolhemos andar no caminho do mal. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E por que de toda a armadura de Deus é a Bíblia? Porque é nela que você vai encontrar o que você precisa fazer para poder garantir a tua salvação. Para você conquistar a tua salvação. Garantir não, conquistar a tua salvação. Ali está escrito o porquê que estamos aqui. Ali está escrito o que nós temos que fazer aqui. Ali está escrito, depois que eu conhecer Jesus, o que é para mim fazer? Que é para poder pregar as palavras e levar essas mensagens para todos os cantos. Ali também está escrito, quando que eu vou embora daqui? Um dia nós vamos embora. A morte não é dado para nós. Que nem eu posso ter revelação de alguém que vai morrer, ou que morreu, ou que vai morrer. Mas a minha mesmo, eu não tenho como, o Senhor não revela. Então, se no dia do julgamento, Jesus vier para julgar vivos e mortos, os vivos daquela época vai ver ele. Então, nós temos que nos revestir de toda a armadura. O que temos que fazer? Ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia por inteiro. Leia um pouco de cada vez. Eu levei quase um ano para eu poder ler a Bíblia inteira. Para eu poder ler ela de ponta a ponta, eu tinha que ler um pouquinho de cada vez. E quando você vai ler, dá sono. Você começa a ter sonolência. Às vezes aparece alguém chamando. Às vezes vem alguma visita. Olha, não é fácil não. Não é fácil não. Porque Satanás sabe que se você souber das leis de Deus, se você souber da verdade, você não cai nas mãos dele. Você não cai no caminho dele. E ele não quer que isso aconteça. Então, por isso que é difícil para ler a Bíblia. Por isso que não é fácil. Mas você tem que se esforçar. Você tem que fazer um esforço. Quando você pega a Bíblia, abra ela e começa do primeiro livro. Lê até certo lugar, demarca aquele lugar. Se não puder ler amanhã, nem depois da manhã, leia outra vez, continuando daquele lugar. E vai indo livro por livro, até você ler ela toda. Quando você lê ela toda, aí que vem a magia de Deus. Mesmo que você não lembre onde é que esteja aquela passagem, mas você lembra que tal passagem está na Bíblia. Ou tal palavra que falaram, sim, está na Bíblia. Ou se alguém inventou alguma mentira para você, você já lembra que aquilo não está na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. O que eu disse e o que eu falo, eu mostro na onde que está. Eu mostro na Bíblia. Eu não falo assim, de cabeça, assim, tentando... vai que eu falo alguma coisa que não está na Bíblia. Então, a gente tem que se revestir da armadura. Então, leia a Bíblia por inteiro, para você ficar forte e poder lutar contra os espíritos malignos. Não é contra a carne, não é brigando com o teu irmão, não é brigando com o teu parente, não é brigando com o teu pai, com a tua mãe, não é brigando com ninguém, não é matando as pessoas. O que é isso? Você não foi chamado para isso.
Você foi chamado para orar para as pessoas, para expulsar demônios, para poder curar enfermos. Através de você, Deus cura enfermos. E também para levar essas mensagens que você aprendeu na Bíblia, levar para outros que não conhecem. Outros que não conhecem a verdade. Porque quanto mais verdade você conhecer, mais difícil fica do inimigo te pegar. Mais difícil fica dele te enganar. Dele te enganar. Foi me falado para mim contar testemunho, eu vou contar um testemunho sim. Mas eu também tenho que ler a Bíblia e falar sobre ela. Bom, ainda tem mais um versículo ali que nós vamos ler. Nós vamos ler. Mas primeiro eu tenho que contar o testemunho. Irmãos, olha, eu não prego religião e nem prego plataforma de igreja. Então todos são bem-vindos, independente da religião que você seja. Mas, uma vez recebi uma visita na minha casa de um casal que queria colocar na minha cabeça que Jesus era o príncipe deste mundo. Esse casal fez uma visita na minha casa, eles são não é de ministério, eu não sei, acho que é uma seita, mas isso não importa, desde que fale a verdade, desde que fale o correto. Falou assim, olha, irmão, nós dizemos para você que Jesus é o príncipe deste mundo. Eu falei, não, não é. Jesus não é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. Jesus é rei. Esse casal ficou sem graça. Esse casal se levantou e foi embora. Foi embora porque eles queriam que eu aceitasse que Jesus é o príncipe deste mundo. Não, este mundo já foi condenado lá do tempo de Adão e Eva. Já foi condenado. Satanás foi expulso do céu e foi mandado para este mundo. E agora nós vamos ler. Nós já lemos que Jesus é o rei. Aí vem, ó filha de Sião, o seu rei montada num jumento, num jumentinho, humilde e salvador. Quer dizer, ele veio humilde e é o salvador. Então Jesus é rei. Aí vem o seu rei, ó filha de Sião, é o que nós lemos. Agora vamos ler aqui as palavras de Jesus. João 12, livro de João, volta lá em João, capítulo 12. João capítulo 12, agora o versículo do 15, não, agora João capítulo 12, agora versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Vamos pegar o óculos, está ventando bastante. Mas isso não impede de fazer a obra de Deus. João 12, 31. Está escrito assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isso aqui é Jesus que falou. Então explicou Jesus, veja bem, então explicou Jesus, versículo 30, João 12, 30 e 31. Então explicou Jesus. Jesus está explicando. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Se Jesus é rei, e ali ele está falando que este mundo tenebroso chegou a hora de ser julgado. E o seu príncipe
será expulso. De quem é que ele está falando? Quem é esse príncipe? Então, se você lê a Bíblia, você fica conhecedor da verdade. E você sendo conhecedor da verdade, não venham outros tentar mudar o teu conhecimento ou, né, a tua adoração a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus que disse ali, chegou a hora, e explicou Jesus, chegou a hora de julgar este mundo tenebroso. E o príncipe será expulso deste mundo, que é Satanás. E lá nós lemos que Zacarias falou, eis aí que vem o teu rei. Então Jesus é rei, Satanás é príncipe. E para nós nos fortalecermos contra esse príncipe do mundo, que é Satanás, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Que a armadura de Deus está aqui, na Bíblia. Aqui na Bíblia, leia versículo, capítulo por capítulo, leia um pouco de cada vez. Se tiver muita preocupação assim na casa, saia, vai passear no parque, vai debaixo de uma árvore, vai num lugar onde pessoas que te conhecem não passem por ali, porque senão fica querendo perguntar o que você está fazendo, por que você está aí. Não, você tem que ler essa Bíblia, se esforçar para ler, porque é para você mesmo. É para você mesmo. Eu posso, que nem agora que eu estou fazendo, né? Eu estou falando da palavra de Deus para outros, que outros possam acompanhar no que está escrito ali na Bíblia. Mas eu não posso te salvar. Eu não posso salvar você. Quem pode salvar você é você mesmo. Porque se você andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos do Senhor e seguir nas regras dele, você será salvo por ele. Mas quem tem que andar nos caminhos do Senhor, quem tem que seguir as regras do Senhor, tem que ser você. Eu estou fazendo a minha parte, estou aqui. Eu vim aqui orar, depois que terminar essa live, eu vou fazer a oração por todos vocês. Quem quiser fazer pedido de oração, manda nos comentários pedido de oração. Peço para vocês que passem esse vídeo para outros, para que possa a live, né, começar a crescer e o YouTube, né, ir abrindo mais espaço. Perguntaram para mim, uma pergunta que fizeram para mim. Quanto que você está ganhando para poder estar fazendo esses vídeos? Foi uma pergunta que foi feita, né? Eu tenho amizade com a pessoa que fez essa pergunta. Eu sei que foi inocentemente que foi feito. Mas tem muitos que imaginam que eu estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Olha, irmãos, para poder o YouTube render algumas migalhas, são mais de quase 10.000 pessoas assistindo. É muita coisa. Nós estamos com 527 pessoas. Não é 1.000, nem 2.000, nem 3.000, é para mais de 10.000. Então estou fazendo isso aqui por amor à obra do Senhor. Ele falou para mim pregar as palavras, e as palavras ir para os 4 cantos da terra. Eu estou fazendo isso aqui por amor. Não estou ganhando nada para fazer isso aqui do homem. Estou ganhando da parte de Deus. Da parte do homem, não. Da parte do homem, não. Mas da parte de Deus, Deus faz render meu combustível. Deus dá condições para eu consertar meu carro se eu precisar. Deus não deixa faltar nada na minha casa. Nós estamos com vontade de comer banana, alguém traz um cacho de banana para a gente. Outro dia minha esposa estava com vontade de comer mandioca, trouxeram mandioca de 2 lugares diferentes. Quando a gente está com vontade de comer um abacate, tem abacate lá em casa, está lá. Então, Deus manda antes mesmo que a gente peça. Por quê? Porque você está nos caminhos dele, você está fazendo a obra dele. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Está lá, em todos os finais dos apóstolos. Livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, de João, está lá no final, aonde que Jesus fala: eu vou para o Pai, mas vós irão ficar aqui. E vós irão continuar esta obra que ele começou. Levai essas palavras a todas as criaturas.
Orai para os enfermos serem curados. Expulsai os demônios daqueles que estão sendo aprisionados por demônios. E anunciai a minha volta. Se lá está escrito que é para nós fazermos isso, lá ele falou para os apóstolos fazer isso, então para nós também fazermos. Levarmos a palavra, orarmos para as pessoas, mas para isso nós temos que tomar um conhecimento, nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus é o conhecimento da Bíblia, da palavra dele, desde o Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, tem muitos judeus que não acreditam em Jesus, tem muitos judeus que são contra, sabe, Jesus, não acreditam. Eles têm, a Bíblia deles vem só até o Velho Testamento. Só até o Velho Testamento. Então, eles seguem as regras do Velho Testamento. Então, lá ainda está naquelas leis antigas. Se alguém roubou, corta a mão. Se alguma mulher traiu o marido, apedreja. Tem que matar apedrejado. Então lá eles seguem as leis antigas que já não valem mais para as leis de agora. Aquele é o Velho Testamento. Aquelas eram as regras que tinham sido mandadas por Deus no Velho Testamento. Só que Jesus veio para morrer por nós e derramar o sangue dele por nós. E agora nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento, a pessoa roubou? Então, ela tem que prestar conta na lei dos homens, que seria na delegacia, na justiça, e na lei de Deus, que o Senhor vai cobrar dele. O Senhor vai cobrar dele. Ele está mentindo? O Senhor vai cobrar dele. A esposa traiu o marido, né? Então, seja feita a lei dos homens, né? Aqui na justiça, se quiser separar, vai separar no cartório, mas dentro da lei, que a gente casa no cartório, dentro da lei, separa no cartório dentro da lei. E a gente também seguirá na lei de Deus. Deus irá também, né? Irá também cobrar isso aí. Então, hoje não é mais para fazer como antigamente. A gente está no Novo Testamento. Jesus já veio, já passou por tudo aquilo do passado. Jesus passou, ele entregou a vida dele, derramou sangue, sentiu dor, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir julgar os vivos e os mortos. Só que quando? Não sabemos. Ele diz que nem os anjos sabem quando que vão vir. Então, irmãos, se reveste de toda a armadura. Toma conhecimento da palavra de Deus. Toma conhecimento para que outras pessoas não venham querer te enganar. Aquele casal queria que eu aceitasse que Jesus é o príncipe deste mundo. E eu falei que não. E eu mostrei aqui agora para vocês. Mostrei na Bíblia. Por isso que é bom ler a Bíblia. Porque o Senhor traz na mente da gente. Às vezes a gente pode não lembrar no momento, mas na hora que precisar o Senhor traz. O Espírito Santo traz na mente da gente, né? Que aquilo não está na Bíblia e que aquilo não é aquilo que estão querendo dizer. Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Agora já é 5 horas e 15 minutos. E fico feliz, né, por muitas pessoas que se inscreveram. O último vídeo que eu tive aqui, eu ia descendo, indo embora, encontrei com um casal que se perdeu da estrada. Aí eu indiquei o caminho para eles. Aí eu falei para eles, quem perguntou, o que você faz aqui? Eu falei assim, não, eu gravo vídeo, né, para o YouTube, eu faço gravações assim da palavra de Deus, né? Então ele falou assim, qual o endereço do YouTube? Aí eu dei o endereço, né, @Silvio Silva 5537, @Silvio Silva 5537. Aí eu falei assim, ó, eu e minha esposa, nós vamos se inscrever. Já pegou, já digitou ali e já entrou como inscrito. Então dá um joinha, manda um comentário e se inscreva, ou peça para outros se inscrever, ou então passa esse vídeo para outros, né, porque vai servir para muitas pessoas. Essas mensagens e essas explicações vai servir para muitas pessoas. Deus abençoe a todos vocês, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Olha que lindo que está a imagem daqui.
O pôr do sol é logo ali atrás de mim. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus.